Check-up no rádio, recebendo o médico, cardiologista, Dr. Wander Wade. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. E o nosso tema de hoje é livre. Mande para cá a sua pergunta sobre o coração, né? Manda para cá que o Dr. Wander com certeza irá responder no decorrer aqui da nossa entrevista. Ouvindo pergunta aqui do Dr. Wander, como é que a dieta e o estilo de vida influencia na saúde do coração? Tem alguma relação? Muito mais do que a maioria das pessoas imaginam. A gente retornou do último congresso agora da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a gente chama de SOCESP, no finalzinho do mês de maio e início do mês de junho, ali perto do feriado do Corpus Christi. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá é que a gente, os últimos estudos que têm sido publicados em revistas científicas para a discussão da comunidade médica e da comunidade de cardiologistas, tanto no Brasil quanto no mundo, elas têm voltado o olhar muito mais para questões que antes a gente considerava como secundárias. E parece que é a bola da vez dessa nossa era ou dessa nossa época, a gente dar atenção a coisas que são mais simples, que, entre aspas, né? Mais simples, entre aspas, que a gente já sabia, mas que a gente focava demais em outros pontos. O que é que a gente focava? Durante muito tempo, Marcos, a gente focou em diagnosticar adequadamente o problema que o paciente tem, e eu acho que é isso que tanto os pacientes quanto os médicos, as equipes médicas, se concentram mais quando estabelecem essa relação entre o médico e o paciente. Então, eles querem descobrir o que o paciente tem, e ver como faz o tratamento. E geralmente, quando se fala em ver como fazer o tratamento, as pessoas pensam imediatamente, quando estão no consultório médico ou no hospital, pensam, eu vou fazer um procedimento, vou fazer uma cirurgia, ou eu vou tomar um comprimido. Então, essa foi o tom da relação entre os médicos e pacientes e da construção científica do diagnóstico e do tratamento. Durante décadas, a gente viveu com esse olhar, com esse ponto de vista. E a gente sabia de certas coisas, né? Trazendo aqui para a pergunta, a gente sabia de certas coisas, mas elas sempre continuavam como anexos. Olhe, você vai ter que tomar esse remédio, você tem esse problema no coração, e além de fazer tudo isso, aí no finalzinho a pessoa dizia, olha, você precisa fazer uma dietinha, olha, você precisa fazer um pouquinho de exercício físico. Mas a gente dava uma importância numa consulta com a duração prolongada, a gente passava 2 segundos, 3 segundos, informando ao paciente que ele precisava de uma dieta, precisava do exercício. Nem o médico dava a atenção suficiente para isso, nem o próprio paciente dava. Resultado, a gente não obtinha os resultados, os efeitos desejados do tratamento. Por quê? Porque em estudos controlados, naquele estudozinho que aparece lá no livro, no papel, o paciente ele não apenas toma a medicação ou se submete à cirurgia, ele passa por um programa de treinamento que envolve você mudar seu estilo de vida, você ser acompanhado, a própria percepção do paciente, não, eu estou fazendo parte de um estudo, eu estou sendo acompanhado, estou testando um remédio novo, ele vai se esforçar de alguma forma para mudar a sua forma de vida. Então, esses pacientes, eles tinham um resultado. Quando a gente chega na vida real, o paciente tem outro. Por quê? Porque a gente acha que é só o comprimido que faz a diferença e, na verdade, não é. A gente acha que a cirurgia vai nos salvar, mas a cirurgia resolve um problema momentâneo, enquanto o seu estilo de vida é o que trouxe você até aquele problema. Se você não resolve esse seu estilo de vida, você vai cair no mesmo problema de novo mais à frente. Então, hoje a gente tem atinado para essas questões que nunca foram menores, mas a gente erroneamente deu menos importância do que deveria. A dieta, a exercício físico e dentro até da perspectiva do uso de medicações, há uma correta adesão ao tratamento. Porque não adianta nada eu dar o diagnóstico, você saber que tem um problema de pressão, eu saber qual é, ou pelo menos presumir qual é o melhor remédio para você, colocar ele num papel, você saber que eu sei e você não faz, você saber que precisa fazer e você não faz o tratamento adequado medicamentoso. A gente chama isso de má adesão terapêutica. O médico sabe
diagnostica, informa para o paciente fica sabendo que tem um problema, fica sabendo que tem que tratar o problema daquela forma, com aquele remédio, e simplesmente não toma o comprimido. Isso também faz parte do estilo de vida. Você não ser um bom aderente, né? Você ser mal aderente à terapêutica. Então, a dieta e o exercício físico são pilares fundamentais. Não se constrói uma casa sem um bom alicerce. São alicerces fundamentais sobre os quais é construída as paredes e o teto, que aí é cirurgia, é comprimido, é todo o resto. Então, para um paciente ter um bom resultado em um determinado tratamento de saúde, eu falo pelo coração, mas eu poderia aqui estender para grande parte das especialidades médicas, para o paciente ter um bom tratamento do coração ou de outras especialidades, a base, o alicerce é ele ter um bom estilo de vida, manter uma vida saudável. Se ele não fizer isso, não adianta o tratamento. Se você for para gastro, é a mesma coisa. A pessoa com gastrite, toma um remédio, melhora a gastrite. Se não muda o estilo de vida, daqui a 2, 3 meses vai continuar com a gastrite de novo. Você tem algum fator que levou você a desenvolver um câncer, exceto a genética, né? Algum fator ambiental que possa ter colaborado. Se você não se corrige nesse seu estilo de vida, daqui a alguns anos mais à frente pode acontecer de você ter um segundo evento como esse. AVC, infarto, todos essas doenças, elas são influenciadas pelo nosso estilo de vida. Elas têm um componente que remete à genética, que você herdou do pai e da mãe, mas elas também sofrem influência demais do ambiente, do que você come e do que você faz com o seu próprio corpo nas horas que não está trabalhando, vamos dizer assim. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor. Olha, eu já fiz 2 pontes safena, uma mamária. Aí, com 2 anos que foi preciso colocar um marca-passo. É preciso fazer revisão do marca-passo? Em geral, a cada 6 meses, amigo. O marca-passo ele é um aparelho constituído de uma bateria, tem um reloginho dentro dela, e 2 fios que se conectam direto ao coração. Qual é o objetivo do marca-passo? Não deixar que o seu coração bata numa frequência muito baixa, porque isso poderia causar problemas para você. Inclusive, em alguns casos extremos, não, raros, pode levar à morte do paciente. Então, o marca-passo ele serve para não deixar que o seu coração fique lento demais. Então, quando o coração está no nível de frequência normal, o marca-passo fica apenas observando. Quando o coração está no nível de frequência cardíaca muito baixo, aí o marca-passo entra em ação e passa a comandar a frequência de batidas do coração. É como se ele ficasse tangendo, eu vou falar no popular aqui, né? É como se ele ficasse tangendo o coração para o coração bater, porque ele está meio preguiçoso. Por que fazer a avaliação do marca-passo? Porque o marca-passo ele está sujeito, como um aparelho, como um dispositivo eletrônico, ele está sujeito a desenvolvimento de erros técnicos, certo? Ele pode sofrer algum tipo de interferência, a bateria dele pode desgastar mais rápido do que o desejado, ou até mesmo em situações raras, mas que a gente vê acontecerem, não está apenas nos livros, elas estão na vida real, o paciente pode ter algum tipo de mobilização dos fiozinhos dentro do coração, e isso provocar algum tipo de mau contato lá, que resulta em uma ineficiência do aparelho. O aparelho ele está lá, ele está com a bateria boa, ele está gerando pulso, mas ele não está lendo corretamente o coração do paciente, ou não está entregando ao paciente a carga elétrica correta. E isso também se constitui em um fator de risco. Então, via de regra, o que a maioria dos médicos que implantam marca-passo solicitam dos pacientes é que façam revisões a cada aproximadamente 6 meses, para verificar se a bateria está ok, se o marca-passo está lendo o coração corretamente, porque vamos pensar, o coração está muito baixo, a frequência cardíaca, e ele entra em ação. Como é que ele sabe disso? O paciente não está informando isso, né? O paciente nem sabe, a gente nem sabe quanto é que está a nossa frequência cardíaca. Na verdade, o marca-passo ele tem um sensor que faz essa leitura, e essa leitura tem que ser contínua. E aí, depois de fazer essa leitura, ele interpreta se está na hora dele trabalhar ou não, e aí, se tiver na hora, ele trabalha, senão ele fica em vigilância. Então, o sistema de leitura do marca-passo pode apresentar algum tipo de defeito, e o sistema de entrega da energia, né, de disparo da corrente elétrica, também pode apresentar algum tipo de defeito. Então, por essa razão, é recomendada a manutenção aproximadamente a cada 6 meses. Isso é o que os médicos que implantam marca-passo recomendam. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia.
Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Danta. Doutor, a pergunta que eu tenho é, primeiro, falar do que se trata. Meu marido, ele fuma e ele trabalha sempre pegando em peso, sabe? E ele sempre reclama, quando ele chega em casa, de muita dor no tórax, aqui do peito, assim, na parte de cima dos peitos, sabe? E teve um tempo que ele sentiu uma dor puxando para o braço esquerdo. E também puxando para a perna, adormecendo a perna. Aí ele nessa época, eu briguei com ele, dizendo que para ele ir para o médico, e ele disse que não queria ir. Mas agora ele reconheceu, ele disse, eu preciso ir no médico. Aí, fora isso, quais são as medidas que ele pode tomar em casa para que essa dor ele não venha sentir todo dia? Ela complementa que ele também tem gastrite porque ele bebia mais, mas faz 3 anos que parou de beber e também se irrita com muita facilidade. Ok. Quais seriam as medidas? Daqui do que a gente está verificando seria parar de fumar, é uma medida básica para considerada... Já começar por isso, né? Começar por isso. Considerada básica para tratamento de qualquer doença, porque o cigarro, não há consumo seguro de cigarro para nenhum paciente. E a segunda é, se possível, aí eu não sei se será, porque a senhora mencionou que isso é durante o trabalho, mas se possível, ele reduzir a carga de esforço no trabalho que ele realiza. Porque a senhora mencionou que é após um dia de muito esforço que ele vem a sentir essa dor no braço, essa dor no peito, e aí irradia para o braço e no outro dia irradiou para a perna. E não aguardar a piora dos sintomas para fazer a avaliação, tá certo? Essa dor que a senhora menciona são dores em locais diferentes que lembram doenças diferentes. Ele pode ter uma dor no coração, isso aí pode ser cardíaco, especialmente a parte da dor no tórax que irradia para o braço, mas também a gente pode estar diante de um quadro de uma doença na coluna, né? Na verdade no sistema osteomuscular. Isso pode se tratar de uma popular hérnia de disco com a radiculopatia, que pode estar provocando essas dores. O que também é corroborado pela dor que ele apresenta irradiando na perna. Essas dores nas pernas, elas não costumam ter relação direta com o coração, tá bom? Mas o importante é que ele não deixe para cuidar de procurar saber o que tem apenas quando os sintomas estiverem piorando ou insuportáveis, porque às vezes o tratamento se torna mais difícil. Às vezes a gente até consegue fazer um bom diagnóstico, mais fácil, quando a evolução está mais rápida e está mais grave, mas o tratamento se torna mais difícil. Então é interessante que ele faça uma avaliação, talvez até com um clínico geral, para tentar distinguir melhor o que seria a doença principal que ele apresenta aí, e após a avaliação do clínico geral fazer um encaminhamento, se for o caso, um encaminhamento para algum especialista que direcione, para um ortopedista, para um cardiologista, para um gastroenterologista, para poder fazer o tratamento mais adequado. O ouvinte quer saber o seguinte, é verdade que o consumo moderado de vinho tinto pode ser benéfico para o coração? Essa é uma pergunta que é difícil da gente falar aqui, porque às vezes as pessoas só querem o pezinho, né, como diz a história, só quer grava sua fala, grava só, exatamente, grava a fala, grava apenas aquela fala que interessa, e diz, não, mas eu vi um médico dizendo isso, dizendo aquilo. Então, todas as vezes eu digo isso aos pacientes no consultório, que quando eu chego lá na rádio eu nunca falo isso, mas aí eu falo para o paciente lá no consultório, porque é individualmente, com todas as recomendações possíveis. O que acontece? Existe um negócio que a gente chama de curva em J. Curva em J é um desenho que um gráfico matemático faz em relação à mortalidade dos pacientes e o consumo de bebida alcoólica. O que é que a gente sabe? Que o paciente que não consome nenhuma bebida alcoólica, mesmo não consumindo bebida alcoólica nenhuma, ele tem uma taxa de mortalidade, porque nós não somos imortais, né? A gente não só morre por conta de bebida. Então, quem não consome bebida alcoólica tem uma taxa de mortalidade normal. Vai morrer de um acidente, vai morrer de um infarto, vai morrer de um câncer, vai morrer de qualquer coisa que seja. Vai morrer da velhice, alguma coisa ela vai morrer. O que é que se observa em todos os estudos que se fazem? Não são estudos de intervenção, que a gente chama. A gente não bota o paciente para beber a bebida ou não. A gente apenas observa os que bebem e os que não bebem, tá bom? Nos estudos observacionais, percebe-se que os pacientes que consomem moderadamente álcool, e aí
aparentemente o vinho até ganha um pouco mais dos demais, talvez por conta de uma substância que tem lá dentro dele, que chama resveratrol, que é com supostas propriedades antioxidantes, mas enfim, aqui o que se menciona é o consumo de álcool de um modo geral. O paciente que consome moderadamente álcool, o que seria isso? Uma dose por dia, tá certo? Uma dose representando uma dose mesmo de destilado, ou uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja. Então, o paciente que consome uma dose por dia, nesses estudos observacionais, eles vivem mais. Aparentemente, eles vivem mais. E aí, quando você passa disso, 3, 4, 5 doses, uma garrafa de cana, uma meiota de cachaça, uma garrafa de uísque todo dia, aí a mortalidade ela explode para cima, né? Ela aumenta drasticamente. Então a gente não fala tanto disso, por quê? Porque se a pessoa não tiver um bom ouvido para ouvir, ela vai ouvir só a parte que interessa. O médico está dizendo que eu posso beber, que eu não vou morrer não, e eu vou morrer menos. Aí ela exagera. O que a gente diz é que se você conseguir ter um controle sobre a própria mente e o corpo e consumir uma dose de álcool por dia, sem acumular, tá? Não é assim, faz 7 dias que eu não tomo, vou tomar 7 doses hoje, não dá certo. Já tem estudo comprovando isso, que essas bebidas, essas bebedeiras, né, exageradas de final de semana, elas fazem tão mal quanto você consumir exageradamente vários dias da semana. Então beber um dia exagerado é tão ruim quanto beber todo dia exagerado. Agora beber um dia em quantidade adequada parece proteger o coração, não só o coração, a gente chama de mortalidade geral, porque os pacientes de um modo geral têm um tempo de vida um pouco mais prolongado. Então, isso de fato acontece. É surpreendente. Eu nunca trouxe aqui, porque eu sempre tenho esse medo eu não sei para quantas pessoas estão ouvindo, e aí de repente a pessoa pega e tá dizendo que pode beber, vai lá e bebe, tá. Mas isso é reconhecido em diversos, não é um estudo só, são diversos estudos que apontam esse papel do consumo moderado de bebida alcoólica como um fator que fosse protetor. O grande problema é por conta dessa tal da curva em J. Se você consome mais do que isso, você vai morrer muito mais do que quem bebe uma dose e muito mais do que quem não bebe nenhuma. Então, ou a gente tem um bom controle para consumir mesmo uma pequena quantidade, ou então é melhor não consumir nenhuma. É melhor não consumir nenhuma do que consumir uma lata de cana por dia, 3 garrafas de cerveja, porque aí você está exagerando e aí você vai morrer mais. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, o médico aí, cardiologista. Bom dia para todos os ouvintes. Marcos, eu quero fazer uma pergunta ao cardiologista. É assim, eu sou hipertense. Antes eu tomava um medicamento chamado Angipresse. Eu tomava ele de 50 por 12,5. Aí, como esse remédio saiu de linha, aí agora eu estou tomando a Block Plus. Aí, é porque eu tinha um aceleramento. Eu tinha um aceleramento assim no meu coração. Quando eu me acordava de manhã, meu coração já era acelerado mesmo, parecia que eu estava correndo. Aí pronto, aí depois que eu passei no cardiologista, faz tempo que eu fui no cardiologista, nunca mais eu fui. Aí eu tô tomando agora essa Block Plus. Aí é o seguinte, ele é muito bom esse remédio. Só que assim, tem dias, não é todos os dias, que assim, não é do lado do coração, nem em cima do peito. Bem no meio, assim, tipo no estômago para cima, nessa partezinha que a gente tem, no meio do seio. Fica dando tipo assim, umas batidas bem estranhas, bem diferentes, sabe? Eu sinto assim, dando umas batidas assim. Aí, mas só que minha pressão é boa, eu não, quando eu acordo, meu coração não é acelerado, depois que o médico mudou para essa Block Plus. Ele é muito bom esse remédio. Agora, só que mais 2 dias como eu estou lhe dizendo, eu tenho durante o dia, fica dando umas batidinhas bem assim estranhas, sabe? Assim entre um peito e o outro. E aí, doutor Wander? Primeiro de tudo, o Angipress e o Block Plus são a mesma medicação, apenas de laboratórios diferentes. O esperado é que o efeito de um seja reprodutível em outro. Então, eu acredito que o que a senhora está sentindo não tem uma relação direta com o uso do Block Plus,
porque o Abloc Plus e o Angipress que a senhora utilizavam são a mesma substância, apenas fabricadas por empresas diferentes. Agora, a senhora está apresentando ainda essa sensação de pancadas no coração, numa região em que pode ser atribuída de fato ao coração mesmo. É diferente da pessoa dizer que tem a sensação de pancadas dentro da cabeça ou na perna, em outros locais em que a gente tem que investigar outras doenças. Esse local onde a senhora sente, próximo ao estômago, essas pancadas, pode ser, de fato, uma palpitação que remeta a uma doença que é uma arritmia cardíaca. Na verdade, a arritmia é um conjunto de doenças, teria que se identificar qual é. Então, a sugestão que eu dou para a senhora é procurar esse cardiologista que já lhe examinou, que já colocou essa medicação, o Angipress, e depois trocou pelo Abloc Plus, para fazer uma revisão e avaliar se não está precisando fazer uma troca de medicações ou, eventualmente, aumentar a dose. Porque o que a senhora está sentindo pode ser que a medicação não esteja sendo suficiente para tratar alguma doença ou alguma enfermidade, algum problema que a senhora tenha. Então a sugestão é que a senhora procure isso. Mas não é pela troca do Angipress pelo Abloc Plus, pelo menos não é esperado que seja, porque são a mesma medicação. Dr. Wander Ueda, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Telefone 994310681. Doutor Wander, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. 7h08, já já a gente volta.